Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação da Caixa Seguridade, código de negociação na bolsa CXSE3. E se você gosta de investimentos, gosta de vídeos sobre investimentos, então por favor já se inscreva no canal, aperte nesse botãozinho vermelho que tem aí embaixo, porque eu faço vídeos diários como esse. Então se você se inscrever no meu canal aqui no Investimento Inteligente, você não vai perder vídeos diários como esse. Então, sem mais enrolação, vamos para o vídeo. A Caixa Seguridade, na verdade, ela é uma holding que engloba aí diversas outras empresas, né, que fazem parte então desse grupo. E aqui nós vemos as empresas aí operacionais dentro dessa holding chamada Caixa Seguridade. Tem a Caixa Corretora, Caixa Vida e Previdência, Caixa Residencial, Caixa Capitalização, Caixa Consórcio e Caixa Assistência. Então a gente vê uma ampla variedade aí de produtos que compõem a carteira da Caixa Seguridade. Caixa Seguridade que no último trimestre de 2021 mostrou um bom desempenho financeiro, mostrou um aumento nas receitas operacionais e no lucro líquido. Nas receitas operacionais, a Caixa Seguridade atingiu mais de 727 milhões de reais e no ano de 2020, então, né, na comparação com o ano de 2020, houve um aumento de 13,2%. No total, aí, no ano de 2021, as receitas operacionais ficaram acima de 2 bilhões e 400 milhões de reais. E no lucro líquido, nós vemos um valor de 545 milhões de reais, mais de 545 milhões de reais, em comparação a 2020, um aumento de 7,2%. Ou seja, no total, em 2021, o lucro líquido ficou acima de 1 bilhão e 800 milhões de reais. E algo bem interessante de a gente ver nessas receitas e no lucro líquido é que a Caixa Seguridade, por ser uma seguradora, né, no ano de 2021 ela registrou um aumento bem expressivo na sinistralidade. Isso muito impactado pela pandemia de Covid-19, porque 2021 foi um ano bem difícil, em alguns momentos a pandemia estava bem descontrolada, isso gerou então um aumento na sinistralidade e isso impactou diretamente os resultados da Caixa Seguridade. E mesmo com esse aumento na sinistralidade, a Caixa Seguridade registrou um aumento expressivo aí, na minha opinião, por conta de todo esse contexto, um aumento nas receitas operacionais e um aumento no lucro líquido. E, além disso, o ano de 2021 foi um ano difícil para as seguradoras. A gente vê aí que a Porto, por exemplo, apresentou também dificuldades. Então, no geral, as seguradoras listadas na Bolsa aí, tiveram um ano difícil em 2021, muito por conta desse aumento na sinistralidade. E, mesmo assim, a Caixa Seguridade se mostrou uma empresa resiliente, uma empresa forte, né, com um aumento nas receitas e no lucro líquido. Como seria sem a Covid? Bom, essa aqui é uma parte que eu julgo bem interessante dos resultados divulgados pela Caixa Seguridade no último trimestre de 2021, porque, como a gente já viu, o lucro líquido de 2021 saltou 7,2% na comparação com 2020, o que já é bem interessante por conta desse aumento na sinistralidade causada pela Covid. Mas, se a gente tirasse essa sinistralidade causada pela Covid, né, o lucro líquido da Caixa Seguridade em 2021 teria subido 18,3% na comparação anual. E isso é bem interessante porque a gente sabe que 2021 foi um ano atípico, um ano que a gente pode dizer aí que seja não recorrente, embora a gente saiba que a Covid vai continuar, veio para ficar, vai ficar muito tempo aí ainda, mas agora a Covid está mais controlada, então a sinistralidade vinculada à Covid deve diminuir nos próximos anos, começando já por 2022, né? Essa é a expectativa. E como a própria companhia ressalta aqui nos resultados, o segundo trimestre de 2021 foi o mais afetado pelos sinistros por Covid e o seguro habitacional foi o ramo que mais gerou avisos, representando 60% do total ressarcido. Então, na verdade, a gente vê que o segundo trimestre de 2021 foi o mais afetado pelos sinistros por Covid. Ao longo de 2021 foi diminuindo, né? E 2022 está diminuindo também. Aqui nós vemos o relatório mensal. A Caixa Seguridade, para quem não sabe, além daqueles resultados trimestrais, né, que ela é obrigada a divulgar, a Caixa Seguridade ela publica todos os meses um relatório de desempenho mensal. E o último relatório de desempenho mensal que a Caixa Seguridade divulgou é o de fevereiro de 2022. Então a gente vê aqui que no segmento habitacional, que foi o maior responsável
pelos sinistros ligados à Covid, a gente vê que em fevereiro de 2022 houve uma redução de 10,8 pontos percentuais, né, na comparação com fevereiro de 2021. Aqui também no relatório mensal, né, de desempenho aí de fevereiro de 2022, a gente vê que no ramo de seguro de vida houve um aumento na sinistralidade, mas isso é muito por conta da comunicação atrasada aí de sinistros, né? Ou seja, não é que os sinistros ocorreram em fevereiro de 2022, mas eles ocorreram meses antes, né, até mesmo em 2021, e somente em fevereiro que foram comunicados à Caixa Seguridade. Então, por isso que houve aí um aumento, né, nos sinistros, né, ligados ao seguro de vida. No entanto, aí, no acumulado, a gente vê pelo gráfico que ainda assim está num patamar abaixo, esses sinistros estão um patamar abaixo aí do que foi verificado no final do ano. Então, o que mostra justamente essa tendência de queda na sinistralidade durante o ano de 2022. No ramo residencial, a sinistralidade teve uma redução também, na comparação com fevereiro de 2021, uma redução de 2,6 pontos percentuais. E isso também ocorre por uma queda de sinistralidade também, né, na situação aí do seguro residencial. Indicadores aí que a gente vê no Status Invest, a gente pode ver que nos últimos 12 meses o dividend yield da Caixa Seguridade foi de 6,95%, o PL atual da companhia está em 12, então um pouco acima de 10 aí, mas nada excessivo, né? Preço sobre valor patrimonial de 2,21, e a gente tem que ver que as seguradoras, principalmente essas que são ligadas a grandes bancos como BB Seguridade e Caixa Seguridade, elas não precisam ter um valor patrimonial alto, né, para gerar resultados, porque elas já fazem parte, né, da estrutura da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Então, elas são companhias que sempre terão um PVP mais alto. Então, nesse caso das seguradoras, eu não dou muita bola para o PVP. Liquidez corrente de 10,21, então excelente, né, mostrando que a companhia paga tranquilamente seus compromissos aí de curto prazo. ROI de quase 18%, ROIC de quase 18% também, então bons indicadores para a Caixa Seguridade. Aqui eu trago uma notícia do Infomoney, se não me engano de fevereiro desse ano, que o diretor de finanças e RI da Caixa Seguridade deu uma entrevista e falou aí, fez alguns comentários sobre a companhia, e na parte atinente aos dividendos, o diretor então comentou que a expectativa é de ter um payout de 90%. Então, basicamente, a gente pega o lucro líquido ajustado e 90% disso seria destinado aos acionistas da companhia, né? E algo que é bem interessante que ele fala ali no final, né, entre aspas, qualquer sobra de capital deve ser distribuída como dividendo. Então, a gente vê que é uma empresa que está naqueles setores best, né, que o Luiz Barsi prega, né, bancos, energia elétrica, seguros, saneamento e telecomunicações. Caixa Seguridade atua no setor de seguros, então tem tudo aí para permanecer sendo uma empresa resiliente, né, num setor resiliente, e que por mais que sofra aí em algum período de tempo, ela tem sempre uma tendência a se recuperar bem e oscilar menos do que outros setores. E justamente por isso é que essas companhias que são fortes geradoras de caixa costumam pagar bons dividendos, e a Caixa Seguridade, por mais que ela venha de um IPO recente, ela já mostrou aqui, né, nos últimos 12 meses um dividend yield de quase 7%, que eu considero excelente. E com o diretor também comentando que qualquer sobra de capital deve ser distribuída como dividendo, mostra que nos próximos anos provavelmente a Caixa Seguridade vai se fixar aí como uma boa pagadora de dividendos da Bolsa de Valores. E se a gente for ver aqui o Status Invest, eles demonstram um preço-alvo para a ação da Caixa Seguridade de R$ 13,30, cotação atual de R$ 7,64, o que demonstra então um upside, aí, uma valorização de 74%. Eu acredito que a ação da Caixa Seguridade possa subir esse tanto aí nos próximos anos. A gente tem que investir pensando no longo prazo. Obviamente que isso não vai acontecer no curto prazo. As seguradoras ainda estão sofrendo um pouco por conta do cenário macroeconômico. A questão da Covid está mais controlada, mas a gente nunca sabe, né, o que pode acontecer, né? Esse vírus é algo novo ainda, é algo diferente.
Então, por mais que a tendência seja de queda na sinistralidade, a gente não sabe o que pode acontecer nos próximos trimestres, nos próximos anos. Claro que a nossa expectativa sempre é a mais otimista possível, mas a gente não tem como prever. Né? Eu acho que lá, assim, se a gente pensar para mim, longo prazo é no mínimo 10 anos, acredito que sim, que a companhia possa valorizar esse tanto ou até mais, né? Porque ela demonstra que vai ser uma boa pagadora de dividendos, demonstra aí ter uma boa política de remuneração aos acionistas, com payout de 90%, né? Então, essa valorização, na minha opinião, é sim possível dentro desse cenário, queda de sinistralidade e tudo mais, mas no longo prazo, no longo prazo. Né? Eu comprando Caixa Seguridade nesse momento, não estou pensando nessa valorização nesse momento, mas no longo prazo. Então, pessoal, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa ação da Caixa Seguridade, se vocês têm, se não têm, se gostam, não gostam. Podem falar de outras seguradoras aí nos comentários também, eu adoro saber o que vocês pensam sobre o vídeo e sobre as ações. Fiquem ligados, então, se chegou até aqui, por favor, se inscreva no canal, aí é obrigatório, né? Aperta no botãozinho vermelho aí embaixo para não perder meus vídeos diários. Forte abraço a todos, bons investimentos e até a próxima.